lições de segurança podem ser facilmente compartilhados e organizados em pastas ou nuvens online. Um aspecto que as pessoas esquecem frequentemente é o de manter atualizados nessas novas tecnologias, porque a tecnologia desatualizada é um fator de risco grave para a segurança do trabalhador. Agilidade na análise de risco. A nossa análise de risco ela é muito subjetiva. As pessoas colocam a sua própria experiência para executar uma análise de risco. Mas conforme a experiência que a pessoa tem, ela fica mais simples ou mais aprofundada. Quanto mais aprofundada é a análise de risco, melhor para você saber quais são os riscos da atividade que são executadas ali. Então, o contato com a tecnologia, principalmente de gestão, agiliza a avaliação de riscos ou situações perigosas para esses trabalhadores. Outro item importante, a redução dos erros de processamento. Né? O que mais se faz é errar no processamento da informação. Às vezes você está falando com uma pessoa, seja um próprio trabalhador, seja um engenheiro, seja um diretor de empresa, e ele processa a informação de forma equivocada. Então, a tecnologia de gestão hoje reduz a probabilidade de erro no processamento dessas informações, ou avaliação do elevado número de requisitos que é exigidos pela própria legislação. São mais de 600 itens. Né? Outro item importante é a redução do tempo de processamento. Desculpa o erro aí. A redução de processamento dos dados coletados em campo aumenta a produtividade dos profissionais e garante a comunicação entre os gestores de engenheiros, técnicos de segurança do trabalho melhor. Outro item importante, que é a redução do tempo de preparação de relatórios. Eu lembro que a gente ia para a obra, ficava 3 horas fazendo inspeção de obra, depois 5 horas fazendo o relatório. Né? Então, hoje, se elimina esse tempo gasto na preparação de relatórios, pois passa a ser automático. Né? Um Snagger da vida ou qualquer outro aplicativo, aumentando a produtividade da equipe de trabalho. Hoje, a maioria dos relatórios são feitos diretamente no WhatsApp. Olha, encontrei isso, precisa fazer isso. O cara responde, já foi feito isso, não sei o quê. É muito mais rápido, muito mais fácil de processar esse trabalho todo. E aí facilita o quê? O monitoramento do desempenho da segurança do trabalho que é aplicado dentro do empreendimento. Ou seja, você tem mais controle das atividades exercidas e se realmente os trabalhos estão sendo executados de forma adequada. E a agilidade, né, na inspeção de campo, né? Você tendo essas ferramentas, hoje eu sou um outro profissional, antes eu pegava um checklist de papel e ia ticando se foi feito isso, se não foi feito aquilo, fotografava para depois fazer um relatório. Então, hoje, agiliza todo esse processo de inspeção de segurança, registrando os fatores de riscos por diversos meios, como fotos, vídeos, e já dando oportunidade de criar planos de ação para anular o risco diretamente do campo. Agora, pergunto, quais são as tecnologias que ajudam a prevenir os riscos ocupacionais? Existem diferentes tipos de tecnologias que surgiram com o objetivo de dar continuidade à redução dos incidentes, chamadas de prevenção teórica e a prevenção prática, que, na verdade, devem trabalhar conjuntamente. Nós temos que ter as duas prevenções. Primeira prevenção, né? Prevenção teórica, Big Data. Ou seja, essa prevenção teórica parte da temática de tecnologia de informação e comunicação, aliada à formação que o indivíduo tem para desenvolver o seu trabalho. Então, quanto mais dado a gente tiver, mais condição a gente tem de fazer análise de risco, de interpretar certas situações de campos e determinar qual é a medida corretiva mais assertiva para aquele trabalho que está sendo feito. Big Data é a área de conhecimento que estuda como tratar, como analisar, como obter informações e participar dos conjuntos de dados grandes demais para serem analisados nos sistemas tradicionais. Portanto, hoje, se eu tiver um celular na mão, eu entro dentro do celular e encontro qualquer projeto que a obra tenha, por mais de 600, 1000 folhas de desenho que tenha. Então, ter essa informação e esses dados é muito importante para o desenvolvimento da minha atividade. A nuvem é um outro item. O uso da nuvem vem transformando a fiscalização e o controle das obras, fazendo com que a gestão e a tomada de decisão
seja rápida e oportuna. Isso significa o quê? Significa que eu tenho todos os dados em qualquer local que eu vá. Eu acesso todos os meus procedimentos, sistemas de gestão, todas as minhas normas técnicas, regulamentadoras, todas elas eu posso analisar através de relatórios que estejam numa nuvem e que eu tenha acesso a essa nuvem em qualquer lugar e a qualquer momento. O dispositivo móvel, né? Já se fala muito na utilização de tablets, smartphones, muito utilizado na obra hoje. Por quê? Ele permite gerenciar e monitorar os riscos de forma mais rápida e eficaz. Muito mais fácil de trabalhar essa condição do que simplesmente fotografar e enviar para um relatório. E isso pode ser utilizado para reunião de treinamento a qualquer momento, receber e enviar alertas, gerar relatórios e muitas outras aplicações que ele tem. Eles também são usados para controlar e monitorar as ações de prevenção que são realizadas de maneira correta. Portanto, não é só erros que a gente deve determinar, mas sim também as coisas positivas que acontecem dentro da obra. Outro item muito importante que precisa ser cada vez mais trabalhado nas empresas são as plataformas digitais. As plataformas são mais voltadas para o treinamento, pois é possível compartilhar o conteúdo, jogar até games interativos e muito mais. Hoje o mundo está trabalhando muito em jogos interativos, em aumentar o conhecimento das pessoas através de uma atividade de fácil entendimento, através de jogos chamados de gamificação, né? E é bom a gente se inteirar e se concentrar nesse ponto, porque atualmente existem mais de 2 milhões de atividades como essa. E o que é isso? É tratar esses jogos com o objetivo de modificar positivamente o comportamento das pessoas frente aos riscos das atividades. Só nos últimos anos, as plataformas digitais cresceram muito e de forma exponencial, devido ao seu grande potencial de melhorar a participação dos trabalhadores e criar novos hábitos mais seguros para o desenvolvimento da atividade. Para que você tenha uma visão clara, você pode ver um jogo na Fundação do Trabalho da Construção, que foi lançado em 2019, para se tornar uma ferramenta de informação e conscientização sobre os riscos do setor da construção, que é aquele Andamiando. Se você verificar lá, dá para a gente ver isso, né? Mas também há várias plataformas de treinamento no mercado. Plataforma do INDEP, que são disponibilizados os módulos online específicos de treinamento para profissional da área. A plataforma Safe with Smile, que oferece filmes, desenhos animados sobre o efeito das práticas inseguras no ambiente de trabalho, vídeos, que são todos gratuitos, né, que reforçam o aprendizado do trabalhador, né? Qualquer um aí que já conhece isso já viu o vídeo do Napo, né? Um negócio bem simples e que traz bastante resultado para todos. E os simuladores, né? Os simuladores hoje estão sendo muito utilizados em obra, né? Esses simuladores, falando de treinamento, por exemplo, eles mostram os riscos reais em situações não expostas ao risco. É perfeita a ferramenta para reproduzir situações reais de trabalho sem expor o trabalhador ao risco necessário. Então, treinamentos com guindastes, treinamentos com máquinas, equipamentos, tudo isso pode ser feito através de simuladores, né, para que o trabalhador aprimore as suas habilidades e, com a prática, na hora de utilizá-los, os riscos e incidentes do trabalho podem ser reduzidos, né? Algumas iniciativas de tecnologia 3D já estão disponíveis para atender a construção, né? A Unir, através da simulação virtual, né, que é o treinamento de pessoas, do desenvolvimento de habilidades de comportamento, né, para evitar risco no trabalho. A Serious Games, a capacitação de pessoas através de processos lúdicos para desenvolver e praticar habilidades comportamentais, né? A gamificação, que é a motivação de pessoas através de técnicas de game design para melhorar resultados de equipes, de trabalho. O Forge FX Simulation, que é aplicativos de realidade virtual e aumentada para clientes que procuram simulações 3D interativa, de treinamento profissional. Esses são, na minha opinião, as prevenções teóricas, né? Nós também temos as prevenções que nós chamamos de prevenção prática, que
que a influência da tecnologia na prevenção de riscos ocupacionais na perspectiva da prática de campo, né, da prática de trabalho, tanto de gestão como dentro do empreendimento, dentro do canteiro, né? E aí falamos de diferentes tecnologias que ajudam a prevenir riscos e os incidentes na área do trabalho. Então, a colaboração remota, né? A colaboração remota hoje é uma das coisas que mais forte está entrando no exterior em algumas empresas de construção, que é a colocação desse dispositivo, como se fosse um óculos que traz uma tela do computador, em que você pode trabalhar o tempo inteiro e obtendo todas as informações que você tem através desse óculos HMT1 da RealWear, que é um dispositivo wearable que roda em Android, aumenta a perspectiva, tem câmera acoplada, código de barra, gravação de vídeo, fone de ouvido, alto-falante viva voz, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, bateria com autonomia de 10 horas. Então, você sai de manhã, pode voltar à tarde no final da obra, que está durando disso, né? Trabalha com comando de voz, aciona Word, PDF, Media Player, com conteúdo de áudio e vídeo. Então, é perfeito para profissionais trabalhar sem usar as mãos. Como é que a gente vai levar um tablet na mão e alguma outra coisa na outra mão e subir escadas, parapeitos, passar por baixo de tubos? Fica muito difícil. Então, hoje, uma tecnologia que está entrando no mundo é essa tecnologia de colaboração remota, que permite aos profissionais utilizarem as duas mãos durante a execução das atividades, podendo utilizar comando de voz, ao mesmo tempo consultarem manuais, ou mesmo comunicarem-se com outras pessoas de maneira remota, em tempo real, né? Reduz o deslocamento, reduz erros, diminui risco, né? Apoio ao tempo da mão de obra, apoio ao tempo real da mão de obra, né? Extremamente qualificado, né? Acesso às documentações técnicas em tempo real, gravação de procedimento e assim por diante. Outro item importante são os drones. Nós estamos muito utilizando drones em algumas obras em São Paulo. Esses drones, atualmente, representam uma das ferramentas mais úteis na redução de incidentes de trabalho, porque facilita a fiscalização em áreas que nós consideramos perigosas ou até de difícil acesso, pois ele monitora, controla o cumprimento de medidas de segurança que são executadas dentro do empreendimento. Porque simplesmente facilita, né? Facilita a fiscalização. Para eu fazer hoje o controle da segurança de trabalhadores, montando fachada, montando brise, montando vidros de 850 quilos, montando caixilhos, ele é muito fácil. Eu coloco o drone do lado dele e verifico lá de baixo tudo que está sendo feito. Porque, às vezes, se eu tenho 5 equipes, ele vai para cada equipe e verifica. Da mesma forma, em certas situações, há tarefas que podem ser realizadas por meio de ferramentas, evitando que o trabalhador se exponha aos perigos na execução da tarefa. Por exemplo, espaço confinado. Eu já entrei, caixa d'água enorme, espaço confinado, as pessoas trabalhando. Até com isso, a gente já pode contar. Outro item importante são os exoesqueletos, que é uma tecnologia que está entrando agora, que são equipamentos que são acoplados ao corpo do trabalhador para que ele realize uma determinada atividade com menos exigência física do que sem um exoesqueleto. É um conceito que está totalmente ligado à ergonomia no trabalho, né? Até a RFM pediu essa semana se eu posso trazer um exoesqueleto para ele, para fazer atividades de quebramento de lajes com os braços para cima, que as pessoas precisam trabalhar bastante nisso. Esse tipo de tecnologia reduz o risco, né? E reduz os distúrbios musculoesqueléticos, né? Sofridos pelos trabalhadores ao realizarem trabalho de um esforço físico bastante significativo. O funcionamento desses exoesqueletos que existem hoje no mercado consiste em, basicamente, transferir, né, todo o esforço que o trabalhador iria receber para o equipamento. Outro item importante é a realidade virtual. Trabalhamos muito com isso hoje e acho que isso precisa passar para todas as empresas. Por quê? A realidade virtual se torna cada vez mais popular como uma ferramenta de treinamento de segurança e saúde ocupacional. Ela cria um ambiente virtual onde os usuários podem mergulhar
em um mundo virtual 100% seguro. Tá certo? Então, ele não vai ficar exposto à situação, mas ele vai até a situação e ver o que precisa ser realizado ali. Permite, então, que os funcionários obtenham mais treinamentos práticos, o que é muito eficaz do que apenas ler um manual de treinamento, ler um manual de um equipamento, etc. Outro item importante para a prevenção prática é a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Ela possibilita que todas as pessoas envolvidas no processo, naquela situação, visualize de forma real e interativa como ficará o projeto depois de construído. Você passa o tablet ou passa o celular e verifica o que vai ser construído ali. Portanto, é possível fazer uma análise geral daquela atividade e prevenir os riscos oriundos da sua prática. Então, somente com a passagem pelo tablet e o smartphone, você tem condição de saber o que vai ser executado ali, né? Você pode usar o Ion Reality Education, que é a realidade virtual aumentada para a educação, ou o Ion Learning for Life, que é o dedicado a promover habilidades vocacionais, treinamento técnico, educação, etc. A internet das coisas, né? A internet das coisas mudou o conceito da internet, né? Ela é uma internet um pouco mais aprimorada do que a comum. É a conexão através de tudo que você tem, computadores, celulares, tablets, servidores, etc. Então, a internet da coisa é um passo à frente e a possibilidade vão desde trabalhar utensílios, roupas, equipamentos de proteção e de modo com sensores para obtenção de dados de velocidade, localização, temperatura, que é uma coisa bastante importante, conexão com rede Wi-Fi, Bluetooth, processamento de dados, interface com usuários através de aplicativos e assim por diante. Outro item importante na prevenção é o Lean Construction. Ele é uma tecnologia importante, né? Uma filosofia que surgiu nos anos 50 na Toyota, no sistema Toyota de produção. Significa construção enxuta, literalmente, uma construção limpa, ou seja, ausência de processos desnecessários. Aqueles processos que não agregam valor ao serviço que está sendo executado. Então, é um processo que considera muita sustentabilidade de obra com base na melhor utilização dos insumos básicos, tempos e recursos financeiros. O Lean Construction, como de uma forma geral, né, objetiva aumentar a produtividade, mas cria situações bastante importantes para melhorar as condições do meio ambiente de trabalho do canteiro de obra, pois tem mais planejamento, a organização e limpeza impera dentro desse sistema, e para mim são condições básicas para a gestão dos programas de segurança do trabalho. Quando ele evita desperdício, significa que desperdício pode gerar lixo, pode gerar resíduos que podem gerar acidentes de trabalho. Obra limpa significa que tem mais qualidade e mais segurança, né? Uma coisa bastante importante a gente ter isso como objetivo de trabalho. Outro item importante, que agora vem para ficar, é o BIM 8D, né? Quando a gente fala dos Ds do BIM, a gente tem que lembrar que o primeiro 3D é modelagem, o 4D é cronograma, o 5D é orçamento, o 6D é sustentabilidade, o 7D é facility management e o 8D é segurança do trabalho. Portanto, é um trabalho bastante importante para você descobrir quais são os problemas que podem advir desse projeto. Determinar o modelo e desse modelo, Build Information Modeling, você determinar quais são os riscos que vão ser gerados no processo construtivo, promover sugestões de segurança para perfis de alto riscos e propor o controle desses riscos de segurança na obra para perfis de riscos incontroláveis. Ou seja, o BIM, ele adiciona mais uma dimensão, o 8D, que faz com que sejam previsíveis todos os riscos do processo. Nós vamos mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Numa pesquisa no Reino Unido, de 100 acidentes analisados, 47% deles poderiam deixar de existir se fossem trabalhadas questões na fase de projeto. Por isso que alguns países têm um coordenador de segurança do trabalho para elaboração de projeto de empreendimento, que é um técnico designado pelo promotor para coordenar, então, toda essa fase de elaboração do projeto e aplicar ali as normas, os princípios e as medidas de prevenção relativas à segurança e à saúde do trabalhador. É o que a gente chama de Prevention through Design.
né? Que é a prevenção através do projeto. No entanto, esse 8D veio mesmo para introduzir bastante melhoria nessa área. E os aplicativos de segurança, né, que fornecem todas as informações que você precisa através de um toque de tela, né? Isso pode gerenciar risco de segurança, permite que você mantenha um olhar crítico nas operações em todos os momentos, né? Esses aplicativos hoje estão sendo muito utilizados em obra e além do aplicativo, eu acredito muito que a empresa precisa ter um sistema de gestão tipo o OnSafe, que automatiza todas as funções que antes eram feitas à mão e que demandam muito tempo para serem trabalhadas na empresa. Hoje nós temos aplicativo para controle de EPI, que registra inspeções de campo, que registra CAT, o E-Social, gera relatório, registra todas as informações de segurança e saúde, reduz muito o tempo gasto com essas atividades que não agregam valor à segurança do trabalho, né? Para tudo isso que eu estou falando, é muito importante que se construa na empresa uma cultura de segurança do trabalho para criar uma atmosfera na obra na qual os trabalhadores são conscientes sobre os riscos envolvidos no trabalho, participam do processo e avaliam e evitam atitudes e situações que podem gerar riscos de acidente. Então, eu pergunto, quais são as maiores dificuldades para que as novas tecnologias sejam implantadas na construção civil? Então, mesmo sabendo dos benefícios que essas tecnologias apresentam, deixa eu só ver o tempo aqui, mesmo sabendo dessas tecnologias, né, algumas delas ainda trazem desafios durante a implantação. Então, uma delas, capacitação da equipe. Para você usar essas tecnologias, é muito importante que a equipe aprenda a lidar com essas ferramentas, especialmente se ainda estiverem muito acostumadas ao processo tradicional de gestão e de construção do empreendimento. Antes de oficializar qualquer transição para essa metodologia, é importante que os trabalhadores sejam treinados para trazer um retorno no médio a longo prazo, né? Outra coisa importante que dificulta são os investimentos em infraestrutura tecnológica, né? É preciso investimento na infraestrutura tecnológica, pois precisa de equipamento de outras formas, precisa de treinamento. Alguns treinamentos são várias horas de treinamento e precisa estar muito claro na cultura de segurança esses investimentos para que propicie, então, a implantação desse serviço. Muitas vezes pode ser necessário buscar a ajuda de um profissional no mercado para ajudar na implantação disso, em vez de inventar a roda e ficar aprendendo tudo pela internet. Às vezes, uma palestra, uma apresentação de um profissional que já tem a condição de entender o que é o melhor para a empresa seja melhor, uma consultoria, qualquer outra coisa assim. Outro item importante que dificulta é a mudança da cultura organizacional, né? Além dessa capacitação técnica, é preciso preparar as equipes para que aceitem essas ferramentas, né? Mas implantar uma tecnologia em qualquer processo pode não dar resultado se não tiver uma adaptação da cultura organizacional a essa nova realidade, né? Em todo caso, eu acho que cabe aos profissionais de segurança, de saúde, meio ambiente e da produção fazer com que esses profissionais adotem por completo essas ferramentas em suas rotinas de trabalho e que gerem melhores resultados para todos, né? E, por fim, atendimento às normas de construção. Por mais que a gente queira fazer tecnologia, fazer alguma coisa ou outra, nós temos ainda o atendimento das normas que são impostas para a gente, tanto normas regulamentadoras, como normas de segurança e saúde, as normas técnicas, né, que precisam ser respeitadas em todos os momentos. Com essas poucas informações levantadas nessa apresentação, acho que já é possível planejar aí a adoção de novas tecnologias em suas obras, né, para dar andamento nisso. Eu queria dar alguns exemplos aqui, para não estender muito, eu queria já dar alguns exemplos para vocês de algumas mudanças práticas em obras que são fáceis de serem feitas e podem ajudar muito no gerenciamento das atividades dos canteiros de obra, né? Então, vamos lá. Para fazer uma fachada, dependendo do desenho, do design, essa obra, por exemplo, tem 65 tipos de fachada, 65 tipos de sacadas.
né? Então, hoje nós precisamos estudar isso. O que nós vamos fazer para que haja proteção periférica real? Eu tenho fachadas negativas, eu tenho fachadas que, para você colocar um brise, você tem outra sacada em cima de 3 metros. Como é que eu levo o brise lá dentro se o cabo de aço bate na sacada? Então, a gente estuda o modelo BIM, a gente faz protótipo e estudamos etapa por etapa o que vai ser feito naquele empreendimento. Isso que eu acho que é mais importante para todos nós. Sabemos todas as etapas de execução do empreendimento, pois é que nelas vamos nos basear nas análises de risco. Então, a estrutura de concreto armado vai ser feita como? Assim, vamos analisar o risco? A retirada do escoramento metálico, o chumbamento das vigas metálicas, a execução do grout e do caixilho, e assim sucessivamente, impermeabilização, colocação de inserts, chumbamento dos trilhos, execução de contrapiso, instalação de guarda-corpos, execução das soleiras de caixilho minimalista, isolamento acústico, fechamento dos shafts, né? Instalação dos caixilhos, instalação dos brises e, por fim, instalação dos decks de madeira. Portanto, eu já sei todo o processo de execução. Agora, parto desse BIM para eu fazer a segurança do trabalho de todas essas etapas para garantir que o trabalhador vai trabalhar num ambiente controlado. Outras coisas importantes que podem minimizar e ajudar o trabalho. Essas formas de concretubo, de MIBU, é para fazer pilares de concreto, mas pode ser usada para fazer encamisamento de tubulão. Então, todas as obras que a gente faz hoje, a gente camisa o tubulão inteirinho com um papelão de 2 centímetros, altamente resistente, que é muito fácil de ser colocado e protege 100% o trabalhador que está ali. Ao invés de você fazer algumas atividades, montar andaime, fazer um trabalho bastante difícil, você pode projetar o concreto nas paredes de contenção, é muito mais fácil em determinados trabalhos. Por que eu vou fazer o trabalhador descer uma escada de 38 metros e subir outra de 38 metros, se eu posso projetar uma passarela de 10 metros, calcular essa passarela e fazer o trabalho reto, ou seja, sai de um lugar, vai para o outro e volta. Então, a tecnologia hoje pode sim ajudar muito as empresas. Nós descobrimos que se a gente deixasse essa quantidade de terra acompanhando a construção do túnel, eu não precisaria fazer nenhum trabalho além das colocações de pequenos tirantes na atividade. Então, o que acontece? Mudando a tecnologia construtiva, eu dou mais segurança para o trabalhador. Aqui em cima, nós temos vários pontos com cinto de segurança, tudo, ou seja, o túnel caminhou, não teve nenhum tipo de acidente, e nós fizemos uma tecnologia muito simples ser implantada para que você tivesse a eliminação dos riscos. Outra parte importante é a mudança do concreto. Muitas pessoas trabalham com concreto armado, e algumas obras, dependendo da sua altura, inclusive, né, de concretagem, às vezes de 1 metro, 1,20 m de laje, a gente utiliza o concreto alta-densável. Ele é um pouco mais caro, mas não tem vibração. Eu não tenho os riscos advindos da vibração que matam os trabalhadores em muitas obras. Então, o concreto adensável se adensa naturalmente, depois só dá o acabamento e você consegue fazer a melhoria. Quando a gente resolveu tirar as bandejas secundárias da obra e fazer esse trabalho, imediatamente São Paulo todo começou a utilizar. Isso a gente se baseou numa visita que a gente fez num sobrado em Madrid, que o cara falou, eu não vou pôr bandeja secundária porque eu vou colocar fechamento piso a teto. É a rede e uma tela para poeira. Você coloca isso em todos os andares, só deixa a bandeja principal, caso não tenha como interditar a área, e você não necessita colocar bandeja. Para mim, um dos maiores riscos da construção, botar um trabalhador em cima de uma bandeja para pregar a bandeja, ou colocar uma tábua, ou colocar um madeirite, a gente deve evitar esse tipo de situação. Deixa as aberturas para os elevadores e você tem totalmente o fechamento. Tanto na hora de botar o caixilho, eu coloquei brise na obra ainda com a rede. Eu estou dando acabamento final da fachada e não tirei a rede ainda. Se eu tenho um guarda-corpo, o trabalhador sobe numa escada para fazer uma colocação de um sprinkler, né? Ele pode cair, aí tem que botar linha de vida, tudo, né? Não há necessidade de fazer todo esse trabalho. Olha como a obra fica fechadinha e você não tem nenhum problema de queda de obra. Algumas obras em que eu trabalho, a gente proibiu utilizar a serra de bancada. Nós não utilizamos mais serra de bancada em obra, né? A gente compra as peças pré-fabricadas ou utiliza esses 2 tipos de ferramenta
para fazer o trabalho que tem a proteção necessária de fábrica para isso. A gente não utiliza mais isso. A gente também não utiliza mais escada de abrir nem escada de mão. Tudo aquilo que pode gerar acidente, a gente retira da obra. São tecnologias novas. Esse tipo de escada é muito mais apropriado para o trabalhador trabalhar, porque nenhum trabalhador pode trabalhar num local que não tenha 50 ou 60 por 60, um plano de trabalho para ele apoiar os pés. Trabalhar em escada acaba com a coluna dele em poucos anos, né? Nós fizemos uma coisa muito importante agora em algumas obras. A gente está utilizando a instalação elétrica definitiva e retirando algumas provisórias. Então, luminárias, quadros, tudo já vai ser colocado no lugar que vai ser colocado o quadro e você faz, então, a utilização das instalações elétricas definitivas. E outros mecanismos, né? Pórtico para caminhão, pórtico lateral fixo no piso, cintas de ancoragem, que você pode amarrar em qualquer lugar que aguenta mais de 2.000 quilos, né? Pequenos equipamentos para levantamento de vidro, içamento de caixilha, içamento de brise, apoios para montagem de armadura já com rodinha, né? Nesse caso, na foto, ele está sobre pedrisco, mas é com rodinha, então pode ser utilizado. Esse mecanismo precisa ser implantado imediatamente no Brasil, né? Que é um esforço terrível para que a pessoa consiga usar esse equipamento, né? E apoiando desta forma é muito mais fácil, ele não tem que carregar o equipamento, e não é equipamento de nada, é um negócio muito simples que pode melhorar muito a vida dele. Para corte de lajes, tetos, a gente usa essa outra. Essa parte de exposição ao trabalhador a risco de queda, né? Esse equipamento colocado internamente, que é uma ancoragem móvel para trabalho em altura, ele substitui linhas de vidas em vários pontos, que para pôr a linha de vida é muito complexo. Se a obra tiver concreto aparente, já não consigo, às vezes, botar a linha de vida que estraga o concreto. Então, outros mecanismos podem ser utilizados para melhorar isso. Lavar rodas automático, né? Não tem que fazer o trabalhador ficar lavando roda de caminhão. Isso pode ser usado em alguns projetos grandes, o lavador de roda automático, né? Equipamentos para içamento de vidros em fachadas de vidros. Os vidros hoje têm 800, 700, 400 quilos, né? É muito importante ter esse trabalho. A parte de almoxarifado, a gente pode usar a tecnologia do QR Code, código de barra, tudo automático, para que o trabalhador faça o seu trabalho sem se expor a risco. Porque em muitos locais armazenam equipamentos pesados acima de 2 metros. Na hora da retirada pode cair sobre o trabalhador. E o futuro da construção civil, que para mim será a construção industrializada, a construção modular. Estive visitando agora vários países antes da pandemia e, olha, todos eles 15 países estão aplicando hoje esse trabalho. E tem uma empresa aqui no Brasil, que é do Sul, chamada Brasil ao Cubo, que já fez 150 obras desse trabalho. Essa fotografia do meio é da Brasil ao Cubo. Certo? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você industrializa o processo, os trabalhadores que trabalhavam na obra vão para a fábrica desenhar novos projetos, fazer novos projetos, as fachadas já são colocadas no lugar, não há necessidade de subir ninguém no local. Pode haver desemprego? Sim, pode haver desemprego com a construção modular, mas os estudos que mostram para a gente falam que se o trabalhador começar a aprender novamente, os engenheiros, aprender a trabalhar com o sistema industrializado, a geração de desemprego é muito pequena, o que pode não acontecer com aquele que não se atualizar daqui para frente. Tecnologicamente, você, sem querer, acaba retirando pessoas do trabalho, né? Eles acham que a partir de 2040 vai haver uma mudança muito grande nas atividades, e eu li um artigo agora que cita 32 novas profissões na área de construção civil. Ou seja, temos que nos adaptar logo. Esses 2 prédios que estão aqui do lado, em Singapura, eu fui visitá-los, é feito com tecnologia modular. Ela diminui o tempo de execução, o trabalhador fica sujeito a menos riscos, a menos problemas advindos de doenças ocupacionais, e, inclusive, pode ser... o seu emprego pode ir para a fábrica, né, ao invés de ficar fazendo a arquitetura tradicional. Esse aqui é um projeto à direita aqui, que está sendo realizado em Nova York. Bom, gente, aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Eu tenho 64 anos e estou aprendendo dia a dia. Nunca estudei tanto na minha vida que nem agora. Então, é muito importante que a gente fique sabendo o que está acontecendo no mundo
fique plugado à tomada universal do conhecimento, para que a gente não se sinta mais velho. Eu posso ser idoso, mas não sou velho, porque eu estou sempre tentando aprender dia a dia o trabalho que eu faço. Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para mim, agradecer os 3Js, meus debatedores que vêm a seguir, né? E agradecer a direção do Instituto Trabalho e Vida pelo convite, agradecer a todos que falaram antes de mim e a todos que participaram desse evento. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sampaio. Bom, eu adiantei, né, pessoal? Eu adiantei que era uma palestra imperdível. E a palestra realmente surpreende, né, pela forma como mostra um futuro que já existe, né, que já está presente em obras no Brasil e como tecnologia e diferencial de algumas construtoras, mas que deve, né, ser expandido para o que seria o esforço da construção em geral. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de pedir... Nós temos um garotinho lindo aqui, né, numa das telas, que entrou exatamente no momento em que o Sampaio falava de futuro, de novas tecnologias. Então, está aí um representante de uma futura geração. Mas me parece que o microfone do pai ou da mãe está ligado. Então, eu pediria gentileza, né, mais uma vez... Já desligou, já desligou. A câmera pode ficar até ligada, não tem problema nenhum. É um prazer ver aí as fotos dos participantes, né? Mas o microfone eu pediria que todos colaborassem para mantê-lo desligado. Em relação a essa brilhante apresentação do Sampaio, eu quero destacar aqui, inicialmente, antes de meus colegas também comentem, alguns aspectos que ficam marcados nessa linha das possibilidades de tecnologias aliada a condições de trabalho e a condições de meio ambiente mais favoráveis. Queria chamar aqui uma palavra que o Sampaio disse de uma forma subjacente, o tempo todo ele disse sem dizer a palavra, que nós estamos trazendo aqui para a construção um aspecto que em outros setores, e também a construção, está sendo chamado de uma economia verde, né? Quando se fala em verde, as pessoas simplificam, imaginando, o verde é a floresta amazônica, também é a floresta amazônica, mas não só é a floresta amazônica, né? Então, o verde é a consciência de processos e de movimentos que nos levem a garantir o emprego, que nos levem a garantir a produção, que aquele que empreende e arrisca tenha o seu lucro, mas que tudo isso esteja associado a um compromisso, né? Um compromisso maior com o ambiente da obra, com os trabalhadores que vão executar determinado empreendimento, com as pessoas que compraram ou investiram naquele empreendimento e que vão depois habitá-lo e utilizá-lo, com a vizinhança, como eu já citei aqui no início, com a cidade, com as ruas, com a arborização, enfim, é esse conjunto todo que significa um pensamento de agregar produção, capitalismo, etc., a uma postura mais humanizada, né? E essa postura mais humanizada entendida como uma postura verde, tá? E associada a isso que nós chamamos de um investimento sustentável, né? Pergunta-se aí em outras áreas, no agronegócio, é possível se lucrar com uma economia verde? E esse mesmo setor, que é um setor atualmente muito importante aí no que seria a nosso equilíbrio, a nossa matriz econômica, né, que é o agronegócio, tem respondido em muitos importantes empreendimentos que sim, é possível sim se agregar valor, né, a produtos de qualquer origem, trazendo esses aspectos que nós estamos citando aqui. É possível agregar valor à imagem da empresa, é possível trazer mais credibilidade para essa empresa que está empreendendo, no nosso caso, na indústria da construção,
e mais perenidade também para as empresas que pensarem dessa maneira, né, que se organizarem para essa finalidade. Então, nós vimos aí, na apresentação do Sampaio, pré-moldados, escoramentos metálicos, projeção de concreto, utilização de concreto autoadensável e uma mecanização industrial e também construção modular, né? Alguns dos elementos que foram trazidos na apresentação como sendo aqueles que marcam uma significativa mudança dessa indústria da construção artesanal, né, que nós conhecemos lá no passado, né, Sampaio? Sim. Para o futuro dessa construção indústria. Então, a ideia é redução de resíduos sólidos, eliminação de trabalhos com esforço físico exagerado e em altura, certificação de madeiras, de outros materiais, especialização da mão de obra, obras limpas, entorno limpa, cidade limpa, né, com procedimentos encaminhando para essa direção. Essas são as questões que eu acho que eu gostaria de marcar em cima dessa palestra, né? Eu quero também dizer, isso eu acho que vai alegrar muito aí dos participantes, que a palestra foi gravada e que nós vamos disponibilizar para todos, tá? Para que vocês possam reproduzi-la, multiplicá-la. Aqueles que não tiveram oportunidade ou possibilidade nesse horário, né, de estar na sala, vão poder usar essa apresentação, eventualmente, nos seus treinamentos e capacitação. Tá? Então, mais uma vez, Sampaio, muito obrigado, né, por nos incorporar tantas novidades e tantas possibilidades para esse setor da indústria nacional. Eu gostaria, então, de continuar os comentários, chamando agora o ex-secretário de Segurança e Saúde no Trabalho e também ex-diretor técnico da Fundacentro, o engenheiro Jófilo Moreira, que sempre foi extremamente comprometido com a ideia de programas, de projeto, de gestão, de planejamento, para que possa apresentar sua fala. Então, Jófilo, por favor. Boa noite a todos. Eu queria primeiro colocar aqui a minha apresentação, não consegui. Uma ajuda só para já estar. Agora dá para você colocar. Tenta de novo agora, que acho que agora vai dar. Já estava na tela. Tá ótimo. Aí. Agora foi. Beleza. Aí. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né? E mais do que um convite, um adicional de salubridade que eu estou recebendo hoje, né? Com a presença do Sampaio, do Juarez e do Jefferson. Não é todo dia que a gente tem essa interação e, ao mesmo tempo em que a gente vai tentar falar do tema novas tecnologias, eu vou me atentar também ao tema do evento, que seria as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O Sampaio tem uma frase que talvez ele tenha esquecido, isso da década de 80, que ele diz que os mesmos fatores que geram acidentes e doenças são os mesmos que causam perda no contexto das organizações. Isso está atualíssimo. E dentro da linha da sustentabilidade que o Juarez levantou, eu levantaria mais uma questão que seria as construções sustentáveis, né, que está sendo realizadas. Você sabe que a grande maioria dos estádios que foram construídos são construções sustentáveis, né, e como tal tem uma outra abordagem. Eu diria assim, antes de iniciar minha apresentação, eu pensei onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Naturalmente que todas essas reflexões que foram dadas hoje já faz a gente sentir que nós temos que nos atualizar permanentemente. E eu digo mais que conhecimento é poder. Quem tem o poder de acessar a informação tem o poder de fazer melhores projetos, melhores prevenções e, naturalmente, melhores destaques profissionais no aspecto, inclusive, financeiro, porque o que caracteriza um bom profissional é acesso à informação e atualização permanente. Bom, o cenário atual hoje, não tem como
Parece até que a gente combinou antes de fazer essa exposição, que se falou en passant, é a questão da pandemia do coronavírus. É onde nós estamos hoje, né? Então, isso aí a gente não tem como fugir e tentar gerenciar essas transmissões através de tudo que vocês já conhecem, e o último fator é o aerosol, né? Então, nós estamos no momento atual também com grandes acidentes ambientais, grandes catástrofes, uma crise política, uma recessão econômica incrível, com insegurança no emprego, informalidade, além de que o tema sustentabilidade, que muitos não aceitam, nós temos mudanças climáticas mundiais que estão, você vê a situação agora dos Estados Unidos, em Nova York particularmente, como é que está, né? E uma quantidade de informações cada vez maiores, né? Assim como a gente tem muita informação, muitas vezes a gente se esquece do básico, né? Fazer o básico não é simples, né? Então, todos nós, às vezes, temos uma formação básica que nos faz tentar ter uma macroinformação e digerir isso tudo, né? Então, esse cenário futuro, diante do que o Sampaio mostrou, com novos processos tecnológicos, novas tecnologias, e, inclusive, foi dito um termo que eu achei ótimo, né? Que seria a construção artesanal, né? Que, na minha opinião, seria quase uma construção pré-histórica, e que também ele focou muito uma coisa que a OIT enfatiza na Convenção 67, que é a prevenção no projeto, né? Na Europa teve uma campanha há muitos anos que dizia assim, a prevenção começa na prancheta. E outro aspecto são as características demográficas, que estão modificando muito, inclusive com a pandemia nós já temos esses efeitos, novas questões geradas por inovações, não só tecnológicas, mas inovações gerenciais, isso foi dito na exposição com muita clareza, né? E a necessidade de novos conhecimentos em segurança e saúde, né? E nós também saímos de uma fase de máximos e mínimos de acidentes graves e fatais para uma questão voltada para a qualidade de vida, e eu diria que muito mais importante até do que qualidade de vida é qualidade na vida, né? Então, a longo prazo, com as novas tecnologias, nós vamos ter algumas doenças que já são conhecidas, como o próprio câncer relacionado ao trabalho, foi citado também as lesões musculoesqueléticas, um aspecto importantíssimo hoje, inclusive com a questão da pandemia, que é o estresse no trabalho, as doenças cardiovasculares, psicossomáticas, né? Então, as mudanças nos processos tecnológicos, eles são permanentes, né? E tudo isso leva a uma reflexão que o desafio hoje é como é que nós vamos preservar nosso padrão de vida e manter o desenvolvimento tecnológico sem exaurir o recurso natural do planeta. E numa visão de engenharia, atualmente o nosso desenvolvimento ele deve ser pensado como uma equação, agregando o quê? Desempenho econômico, qualidade de vida e sustentabilidade. Parece até que nós combinamos na fala do Juarez, né? E eu diria que eu tinha pensado nisso sem a gente conversar, né? Tem uma frase muito interessante, e o Sampaio conhece muito bem esse consultor norte-americano, Peter Drucker, ele diz que gerenciamento é substituição de músculos por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. E hoje nós temos um fato novo na nossa legislação, que também foi citado, porque ele citou que as principais... Eu gosto de pegar sempre 3 pontos de algumas questões, porque os engenheiros civis aprenderam em geometria descritiva que 3 pontos definem um plano. Então, os principais benefícios que foram citados seria a melhoria dos treinamentos, agilidade da análise de risco, monitoramento em tempo real. Não quer dizer que os outros não sejam importantes. E, com relação às dificuldades, a capacitação da equipe e o atendimento às normas de construção. Hoje nós estamos passando por uma situação em que o governo lançou a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso nós tivemos a oportunidade de iniciar em 94, 95, quando se pensou nos programas, e a norma dá, inclusive, abertura, aqueles que têm sistema de gestão ou não. O que me preocupa muito é que gestão implica em compromisso, implica em indicadores e implica em melhoria contínua. Essa nossa norma atual, ela foi baseada na hierarquia de controle da NIOSH, né, da eliminação do risco, a substituição, controle de engenharia, controles administrativos e, por último, o equipamento de proteção individual. Naturalmente que com a COVID, esses controles de engenharia devem ser feitos preferencialmente na fase de projeto. E
atender integralmente a Convenção 67, que o Brasil ratificou, mas não implementou a nível de legislação, e tentar eliminar os riscos na trajetória sem depender de práticas de trabalho. Depois nós temos o controle administrativo, né, com ações educativas, e práticas seguras de trabalho, e, por último, o equipamento de proteção individual. Uma lacuna que nós temos, muito grande ainda no Brasil, é a não detalhamento de o que eu chamo de segurança do produto, quando a gente pensa em máquinas e equipamentos, em vários equipamentos, que tem que ter um controle mais sério com relação a isso, inclusive para os equipamentos de proteção individual. Porque o equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente, ele evita a lesão e, em alguns casos, pode causar acidente, se naturalmente não forem obedecidos alguns padrões antropométricos, trabalhadores, algum aspecto que dê um aspecto de qualidade e de conforto, né? Então, quando nós pensamos numa gestão de segurança e saúde, quando a gente pensa em cumprir a nossa legislação, que não é simples, nós temos legislação voltada para o Ministério do Trabalho, meio ambiente, convenções e recomendações internacionais, acordos coletivos de trabalho, é uma salada tão grande que está aparecendo antes de 78, antes da portaria 3214, quando foi sintetizado em 28 normas que foram feitas na Fundacentro, com prazo exíguo, por poucos profissionais, e que se manteve esse tempo todo com essas alterações todas, sem se preocupar no conjunto. Outro aspecto que eu penso em legislação, que o Sampaio tocou com muita propriedade, é que essa nossa legislação, o ramo de atividade, no caso da construção, ela deve ser feita de forma macro, com princípios. E o detalhamento técnico se dá através do que se pensou em literatura técnica ou recomendações técnicas de procedimento. Então, a gestão está... A gente tem que entender que o critério mínimo é o cumprir o que nós temos na legislação, a prevenção dos riscos, a comprovação das ações. O inicial ele dizer falar o que fez e provar que está fazendo. Isso se dá muito com o registro das coisas. E eu penso muito que qualquer inovação tecnológica ou outro aspecto que se introduza na indústria da construção, quando eu penso em indústria da construção, estou pensando em construção pesada, em montagem industrial, em edificações. Porque isso também tem a ver com quando a gente fala em construção civil e construção pesada, que antes era sinônimo de militar. Às vezes se usa erroneamente esse termo. Então, a gente tem que pensar no usuário, em quem constrói, no fabricante, no proprietário, no projetista, na fase de planejamento, a viabilidade, conhecer principalmente projetos, que foi focado agora com muita propriedade, a execução em si, que é onde se pensa mais, o uso e manutenção, e em alguns países eles pensam, inclusive, na demolição. Por quê? Algumas regiões elas saem de uma área, por exemplo, habitacional e transformam-se em comercial ou industrial. Isso está sendo adequado. Na região onde eu moro, em São Paulo, chegou uma época em que nós tínhamos uma demolição por semana em Vila Madalena. Então, é um bairro que está se transformando quase que num similar a bairros de saturação urbanística altamente saturadas, né? E eu, inclusive, vivo isso no dia a dia. Um dos motivos que eu estou aqui em Brasília desde março, né, é porque eu não aguento o volume de incômodo de obras próximo a mim, de vibração, ruído, poeira. E outra coisa que a gente tem que saber é que tudo é feito conjuntamente, né? Os riscos são somatórios de risco. Nós temos físicos, químicos, agora biológicos com muita intensidade. Uma poeira atuando na construção é uma coisa, uma poeira com ruído, com vibração, com cronograma, com trabalho noturno é outra, né? E é importante a gente entender que essa portaria dessa nova reformulação, ela foi em 10 de fevereiro de 2020, com prazo de 1 ano, que já foi prorrogado, né? Pode até se prorrogar mais, né? E ela se aplica a várias atividades, inclusive manutenção de obras, de edifícios em gerais, que tem uma legislação, eu diria, muito boa da BNT com relação à gestão e manutenção. E essa reformulação ela teve como referências técnicas, eu li todas essas referências, uma delas é a BNT, Código de Obras, norma marítima, Anvisa e ISO 45001,
e algumas para, inclusive, rede, né? Naturalmente que tem interface dessa portaria com todas as normas, mas são citadas a 1, a 7, a 10, a 35, dentre outras, ao longo do texto, né? Esse texto, inclusive, me deixou surpreso, porque eu andei conferindo, e nós temos a palavra profissional legalmente habilitado mais de 30 vezes. Na minha opinião, bastava dizer uma vez só, e quando a gente pensa em dimensionamento, em elaboração de projetos, de programas, isso tem que ser feito. Inclusive, no glossário da primeira versão da NR1, tinha o aspecto conceitual do que é um programa, do que é um projeto e do que é um plano, né? Porque um programa é um planejamento específico que inclui projetos, objetivo, meta, abrangência, recurso. Um projeto já seria um nível mais específico e detalhado dos planos e programas. E um plano é um nível mais elevado de planejamento operacional a longo prazo e que agrupa também programas e os seus projetos. Então, é muito importante quando se utiliza o termo projeto, eu entendo sempre que um plano não está dentro de um programa. E isso está acontecendo no texto dessa legislação. Então, quando os engenheiros civis, quando pensam em projeto, eles já sabem que tem que ter especificação, tem que ter dimensionamento, tudo isso, né? Então, essas exigências têm que ser levadas ao pé da letra se a gente quiser fazer uma boa gestão. Inclusive, na nossa norma, nós temos desde proteção coletiva, com memória de cálculo, projeto executivo, outros projetos, normalmente voltados a escavações, proteção, andaimes, dispositivo de ancoragem, né? Eu acho que todos esses projetos eles têm que ser feitos de uma forma, inclusive para que, eu digo sempre que a gente só pode se firmar no contexto gerencial da empresa, na área de segurança e saúde, se a gente se firmar com qualidade, né? A gente tem que transformar isso em uma coisa séria, né? E não pode ser simplesmente no esquema de você copiar, né? Cada obra é uma obra, cada situação, nós vimos as mais diversas na exposição agora, e se usa também muito o termo plano para demolição, para resgate, e isso tudo tem que ter uma lógica, né? O que é um plano? O que é um programa? O que é um projeto? E já com a interface na ISO, né, nós temos também a preparação para a emergência. E a parte de prevenção de incêndios, eu acho também, inclusive, importante a gente pensar, muitas vezes na área de vivência, a gente pensa em instalação temporária de água, elétrica, mas tem várias outras, tem inclusive de incêndio, tem, em alguns casos, até de águas pluviais, e que às vezes se esquecem e que nós temos situações muito fortes por não ter determinadas situações de instalações temporárias, né? Então, essa ideia da utilização da instalação definitiva, onde seria temporária, é muito importante. Inclusive, às vezes, até já usar o elevador definitivo como um elevador temporário para se utilizar durante a execução da obra. Bom, só para a gente lembrar, a influência da ISO 45000, ela teve, 45001, ela teve uma influência muito grande nos mentores intelectuais dessa norma. E agora, em 2020, nós tivemos uma outra ISO, a 45005, que é voltada exatamente para a questão do corona, né? Então, talvez, não sei se vocês já tiveram acesso, mas quem não teve e foi da indústria da construção, é muito importante ler essa norma. Não só essas, quanto a voltada especificamente para a gestão de risco, né? Porque a carência de literatura técnica para que a gente faça um planejamento bem feito é muito grande, né? E às vezes as pessoas copiam pela metade, né? Se tiver condição de ver no original em inglês, ainda é melhor. Saiu um decreto pouco comentado, o decreto 10088, de 5 de novembro de 2019, ele consolida todos os atos normativos relacionados ao IT. E dentro desses atos normativos, nós temos a Convenção 67 e a Recomendação 75. E esse Diário Oficial foi um dos maiores que já vi, porque todas essas convenções estão anexas a esse decreto. E o governo reafirma que vai cumprir isso. Só que na nossa legislação, nós não incluímos ainda a atuação a nível de projeto, e mais que isso,
a responsabilidade dos projetistas com aquilo que você concebe para ser executado. Porque muitas vezes você tem solução técnica, mas não tem econômica. Eu lembro muito bem aqui do caso em Brasília, que depois de todos os ministérios construídos, teve que se fazer saída de emergência para questão de incêndio em todos os prédios. Então, você imagina fazer isso em todos os ministérios. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na construção dessa adequação no Hospital das Forças Armadas. Foi a última obra que eu trabalhei como engenheiro civil, por o fato de que se não atentou para um hospital, numa situação extrema, né? Tivemos vários casos de grandes acidentes por essa situação de não se pensar em que essa visão de segurança e saúde integral é muito importante, né? Nós temos que pensar na execução em si, como é que vai funcionar no pós-obra e, inclusive, a manutenção disso tudo. O gerenciamento de risco proposto pelo governo, na verdade, seria o estabelecimento de diretrizes e requisitos para se gerenciar as medidas de prevenção. E esse gerenciamento constitui um programa, e não sei por que dentro desse programa tem um plano e tem também um inventário, né? Então, ele explicita que pode ser atingido por sistema de gestão. Se não for só pelo sistema de gestão, seria baseado no inventário e no plano. Esse programa deve contemplar todos os planos e programas e documentos previstos na legislação. Isso pode parecer simples, mas se não tiver uma linha metodológica do como vai ser feito o plano, o programa e os outros documentos, a coisa pode se transformar de uma boa gestão numa grande congestão. Vocês me desculpem a minha clareza, mas às vezes eu sinto muito isso, né? Então, eles têm como os elementos básicos: responsabilidade, avaliação e preparação de emergência, como eu falei, inventário e o plano. É como se o plano estivesse dentro do programa. Eu acho um pouco estranho, né? Eu até comentei isso em um texto, né? Isso pode ser corrigido com facilidade, né? E as etapas clássicas, que seria você ter uma identificação dos perigos, você avaliar o risco e, principalmente, o controle do risco, né? As pessoas muitas vezes perdem muito tempo em um aspecto no caso da higiene, por exemplo, de uma avaliação com metodologia científica, e esquecem que o controle é muito importante, né? E é aí que a engenharia se firma quando você sabe fazer uma medida de controle que resolva o problema e que também leve em conta as características da empresa e, principalmente, a questão financeira, né? Como eu falei anteriormente, pode ter solução técnica, mas não tem econômica, se for feito depois do planejamento. Em linhas gerais, gente, era isso que eu queria dizer, mas eu não vou deixar de explicitar que, muitas vezes, fazer o simples é complexo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a consciência de fazer as coisas de uma forma muito sofisticada, eu acho que a gente tem que entender primeiro o básico para avançar em outras situações. Muito obrigado. Obrigado, Jófilo. Excelente apresentação. E, assim, na linha que foi apontada, né, que foi sinalizada pelo Sampaio, excelente contribuição, precisou aí alguns pontos. Eu gostaria, então, agora de complementar essa nossa mesa de debate, convidando o engenheiro Jefferson Teixeira, do Instituto de Engenharia, para que pudesse também apresentar as suas considerações. Ok, obrigado. Está dando para ouvir bem aí ou não? Está dando sim, Jefferson. Está ótimo. Está ouvindo? Tá bom. Tá, perfeito. Opa! Bom, primeiro agradecer aos 3Js amigos aí, Carlos, Juarez e o Joffre. E 2 Júnior, né? Tudo, né? Então, agora, depois de vocês 3 montes sagrados aí da segurança, falar alguma coisa, agora fica mais difícil. Mas, vamos lá, eu vou se ater um pouco do trabalho nosso, falando de tecnologia, lá do Instituto. Vamos falar do Instituto rapidamente, porque isso vai se referir também à tecnologia. O Instituto de Engenharia hoje já tem 104 anos, nós temos lá 10 departamentos técnicos, né? Que estão dentro de 34 divisões técnicas, e uma delas é a que eu coordeno, a Divisão Técnica de Segurança do Trabalho. E lá também tem essa divisão do assunto que foi tratado hoje também,
chama Divisão Técnica de Tecnologias Digitais. Inclusive, se fala do BIM lá e tem palestra sobre o BIM e tudo mais. Achei interessante a palestra do José Carlos aí, porque, como eu falei já para ele, eu participei do lançamento do livro dele em 1996, lá no Sinduscom. Ele fez a apresentação lá, logo no início do lançamento, né, da NR18, estava bem no começo. Ele fez uma apostila lá, um livro, e fez essa palestra falando da NR18. E também foi bastante interessante, mostrou várias tecnologias que podem trazer mais segurança ao trabalhador, e que é isso que a gente busca na divisão, né? O Juarez sabe, conhece o nosso trabalho lá, a gente vem sempre buscando outros profissionais para estarem levando novidades, debates lá. Inclusive, nós fizemos um debate, uma série de debates lá, não sei se é de conhecimento de todos, nós fizemos os gargalos da segurança do trabalho em 2018 e foi até 2019. E fizemos vários eventos nesse sentido, chamamos todas as associações representativas de segurança para participar. Infelizmente, no momento, eu não tinha ainda o contato do Jófilo, mas a gente quer fazer um evento lá, sim, continuar fazendo evento. Inclusive, vai ter um próximo agora, que acho que é bastante interessante, sobre ventilação dimensionada para espaços confinados, agora em março. E dessa tecnologia aí, de humanização para a obra, a gente está pensando que, tratando mais o trabalhador como pessoa, isso é uma coisa que sempre, como engenheiro civil mesmo, eu já procurava isso, chamar a pessoa pelo nome, né? Então, eu nunca gostei na obra de chamar as pessoas por Zé ou João. Então, a obra que eu trabalhei em 1989, a empresa lá, já todos os trabalhadores tinham um crachá lá. Então, era interessante isso daí. Já tinha esse trabalho para evitar desperdício também, as formas vinham prontas, né? Então, já se pensava bastante no meio ambiente e nesse desperdício de obra, trazendo as formas já prontas para o canteiro de obra, para evitar tudo que a gente sabe, né? O disco de serra, de mesa, aqueles riscos inerentes ao trabalho com a serra. O que mais? Trabalhei também numa obra e nessa obra aí, que era o INCOR, né? A gente não tinha essa tecnologia de avanço aí, principalmente na comunicação, era muito difícil. A gente não tinha nada para verificar alguma coisa, a não ser que a gente fosse presente na linha de frente lá. A gente não disponibilizava isso porque eu estava como gerenciador pelo Estado lá. Então, a gente queria ver qualquer ponto da obra ou qualquer frente de trabalho, a gente tinha que se deslocar. Bem diferente das colocações aí do Zé Carlos aí. Você montar uma passarela ou ter toda a radiocomunicação, drone e tudo mais. Isso não existia em 89. Então, esses avanços aí veio para ficar, né? E cada vez mais a gente torce para que isso seja real, né? Que todos os empresários, como o próprio presidente do Sinduscom falou aí, o Odair, que venha para ficar e que evite, né, cada vez mais evitar o trabalhador que ele se exponha desnecessariamente ao risco. E finalizando aí, já que meus antecessores falaram bastante, aí já acho que não vou precisar falar de lei nem nada, porque o Jófilo já abordou bastante. E eu também trabalhei em empresas também que os riscos desnecessários tinha bastante. E eles tinham que mudar a cultura da empresa. Porque a cultura da empresa era assim, o trabalhador era uma ferramenta. Como eles chegaram até a falar para mim, você não se preocupa, porque aqui o trabalhador quebrou, a gente joga fora, é uma ferramenta. E foi difícil para mim, porque era o meu primeiro emprego como engenheiro de segurança. Mas conseguimos mudar algumas coisas lá e
e temos acompanhado esses avanços aí, graças a essas palestras que a gente vem participando e organizando também. E, para encerrar aqui, eu queria fazer o fechamento aqui, para não alongar mais, aí, que tem, acho que mais uma em seguida, né, Juarez? Tem mais uma palestra ainda. Então, como fechamento, eu quero eu torço para que essas tecnologias aí tragam, né, a humanização mais ainda da construção civil, evitar cada vez mais o risco desnecessário às pessoas, como foi apresentado aí pelo Sampaio, e que o ambiente seja mais seguro, né, controlado. É isso que a gente espera, e todos estão convidados a quando quiserem. O Juarez sabe do meu contato aí, acho que o Joffre eu tenho também trocado algumas informações com ele pelo WhatsApp, que cada vez mais a gente se una para divulgar essas melhorias e tudo que venha proteger mais o trabalhador. Muito obrigado aos três jovens. Obrigado, Jefferson. Muito obrigado, agradeço muito ao Instituto de Engenharia, né, pelo apoio de sempre, pela divulgação do evento. Agradeço a todos os que participaram, então, dessa mesa, ao palestrante, os demais debatedores, e chamo agora a apresentação do Dario Mello, que é diretor da Jog Andaimes e que trabalha no seu segmento de andaimes nessa linha apontada pelo Sampaio, né, de que realmente os andaimes sejam concebidos em substituição a métodos um pouco mais antiquados, como esses aí, de bandeja, etc. e tal, né, e possam concorrer favoravelmente para a segurança da obra e para a melhoria da produção da obra. Quando a gente fala em segurança, a melhor segurança é aquela que está aliada à produtividade. A gente não pode desmembrar essas questões, né? É importante também que as soluções sejam pensadas pensando em que a gente possa produzir melhor, né? Fazendo segurança, garantindo segurança, garantindo saúde e qualidade de vida. Bom, dito isso, eu convoco aí o nosso querido Dario Mello para a sua apresentação. Só um pequeno aviso aqui antes do Dario começar, que esse link que vocês entraram hoje, ele vai valer para todos os dias, tá? Vai ser o mesmo link, até sexta-feira, a partir das 5h50. Obrigado. Rafael, pode liberar aqui para apresentação para mim, por favor? Pronto, foi. Beleza. Só me confirma aí se nós estamos no slide inicial, por favor, Rafael. Estamos. Ok. Beleza, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo Juarez, pela introdução. Me chamo Dario, sou engenheiro civil, responsável, um dos diretores da JOG Engenharia de Andaimes. Me junto aí a alguns outros Jotas, não como Dario, mas como JOG. Então, se torna aí o quinto elemento dos Jotas do dia de hoje. Depois das palestras muito bem colocadas, cada uma em seu setor, em alguma coisa de mais ampla, tornou até um pouquinho fácil criar a introdução do que seria a nossa palestra hoje, onde eu peguei alguns pontos da Iria, do Spinelli, do Sampaio, do Jófilo, de todos que falaram um pouquinho, sobre o que é hoje o sistema JOG de andaimes, que ele é um sistema pré-fabricado de andaimes, que ele vai em substituição ao andaimes de tubo braçadeira, que seria um pouquinho dessa industrialização da construção. Nosso foco, sim, é a industrialização e a especialização da construção civil, a profissionalização dessa mão de obra e dos colaboradores que utilizam todos esses equipamentos, progredir em conteúdo e qualidade, compartilhar o conhecimento, muito citado pelo Spinelli, a evolução cultural, o desenvolvimento da cadeia social da indústria da construção civil. Acho que aí é o maior ponto que a gente tem que considerar, que é elevar culturalmente os nossos colaboradores, que hoje a gente parte de uma linha muito baixa de questões culturais.
treinamentos através da cultura das empresas. Isso a gente aplica muito hoje na JOG, a importância e a valorização da mão de obra, tornar essa mão de obra uma mão de obra mais qualificada, que receba melhor, que ela tenha mais capacidade técnica para contribuir e ser um agente de segurança. O alinhamento de avaliações e expectativas, que foi citado pelo Sampaio, eu acho isso sensacional, porque muitas vezes, para a gente ter um resultado positivo, a gente tem que ter essa avaliação e expectativas muito bem alinhado entre cliente e fornecedor. A digitalização do ambiente de trabalho, seja próprio da construção civil, onde a gente, em inovação, perde para a pesca e para a caça, como o ambiente de trabalho que menos evolui, e muito da Big Data, que são as informações que a gente consegue colher nos canteiros de obra e cada vez mais usar disso para evoluir no sentido de produtividade e de prevenção. E aí diversos acho que pontos que foram sim, sensacionais, acho que citados pelo Sampaio, que é a gamificação, simuladores, exoesqueleto, onde a gente tem hoje no nosso carro-chefe, que são os nossos grandes parceiros, que são os alemães, que são os donos mundiais das melhores práticas de segurança e de qualidade de andaimes fachadeiros. Dito isso, a gente fez hoje uma ideia aqui de apresentar um pouquinho que seria a nova norma 18, a JOG no campo e o campo utilizando os andaimes JOG. Então, mostrar um pouquinho do que a gente pode ofertar hoje e mostrando um pouco uma mudança de concepção de construção em São Paulo através dos equipamentos, uma evolução onde a gente consegue alterar um pouquinho a maneira de construir, trazendo mais segurança e mais produtividade para a construção civil e indústria em geral. Então, a JOG, ela hoje trabalha em Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem como o nosso propósito, que o propósito tem que ser sempre ambicioso, é tornar o Brasil o país com a menor taxa de acidentes em trabalho de altura do mundo. Então, visto que o Brasil ele gasta muito por acidentes de trabalho, pessoas encostadas, vamos dizer assim, que é o termo que a gente utiliza. Então, a JOG ela trabalha em altura, em andaimes, trazendo soluções integradas de engenharia, segurança, qualidade e produtividade, trazendo os melhores resultados. O nosso processo ele se dá com eficiência porque a gente reúne todos os processos dentro da própria empresa, que começa em projetar bem, fazer uma logística correta, uma montagem conforme padrões e procedimentos, uma gestão de engenharia e uma desmontagem, englobar todo o processo. O que a gente busca é ser referência nacional em trabalho em altura através de 2 itens, especialização e profissionalização. Nós não trabalhamos com nenhum outro sistema que não sejam andaimes especiais. Planejar, prevenir e proteger, esse é o nosso foco, são 3 palavras-chave e a gente usa muito que segurança no trabalho ele é hábito, não obrigação. Enquanto a gente não tornar isso hábito, não tornar isso rotina, não tornar isso dia a dia, a gente vai estar sempre correndo atrás da roda e a gente busca isso através de treinamento. Treinar é qualificar. De maneira geral, o que eu gosto de apresentar é esse vídeo inicialmente, que ele mostra um pouquinho do trabalho da JOG, que é fazer o envelopamento de empreendimentos dentro de construção civil. Eu estou falando, obviamente, não da indústria aqui nesse caso, onde a gente faz as montagens, seja qual for o acabamento externo, seja qual for a tipologia do empreendimento, a altura do empreendimento, as condições que são aplicadas a ele, com diversos ganhos dentro do sistema. Materiais, todos eles com certificação, com rastreabilidade, com memórias de cálculo, com projeto e adaptando a cada situação e realidade do mercado. O processo do ciclo da JOG dentro da construção civil, ele começa com a base, que é a análise de risco, procedimento de trabalho, instrução de segurança, montagem, acompanhamento através de relatórios e desmontagens. Como é que funciona esse processo? Esse processo é que o andaime vem evoluindo sempre à frente da estrutura, dando possibilidade de proteção e já de trabalho nas plataformas que ficam abaixo da estrutura que está evoluindo. Com isso, a gente tem uma simultaneidade de serviços e um adiantamento de uma possibilidade de trabalho em diversas frentes, com isso tornando o empreendimento mais produtivo, mais seguro,
porque nós somos os líderes da parte de segurança, deixando para o pessoal de estrutura somente a parte de carpintaria, aço e concreto. Então, é um pouco de trazer a especialização para dentro do canteiro de obra, num item que ele é sabido que ele tem uma dificuldade muito grande em termos de segurança, construção civil e altura. Então, trazendo algumas coisinhas e fazendo um mise en place, uma mistura aí das conversas, o que a NR18 traz de novidade, o que a gente pega de cases e boas práticas da obra. A NR18, agora o 18.12, ele fala de andaimes e plataformas, onde o objetivo dela é planejar, organizar, criar as medidas de controle e os sistemas preventivos de segurança nos processos. E o PGR, que vem substituindo os documentos antecessores, que deve conter sistemas de proteção coletiva, sistemas de proteção individual, e o PGR ele deve estar atualizado de acordo com cada etapa. Se eu trouxer para casa, o que seria? Etapa de montagem, etapa de acompanhamento, que a montagem se finalizou e os serviços de fachada estão sendo executados, e a desmontagem. Então, a gente faria dentro do PGR 3 etapas dentro do serviço JOG. E aí, todos os inventários de riscos são responsáveis as contratadas por cada uma de cada uma das suas atividades. Então, os andaimes, de maneira geral, tem diversos tipos de andaime. A gente já trabalha com andaimes simplesmente apoiados, e eles podem ser apoiados sobre estruturas de balanço ou estruturas gerais. Então, ele fala que mesma coisa, deve ter proteção contra queda em todo o perímetro. Então, a gente tem rodapé, que passou agora para 15 centímetros a possibilidade, trabalhava com 20, guarda-corpo em 70, 1,20, e na face de trabalho a gente não precisa ter essas estruturas para liberar a face de trabalho e deixar ela muito mais fácil de execução. Então, aqui a gente já começa tratando um pouquinho do que o andaime possibilita. Ele já é uma plataforma que ele auxilia no fechamento de painéis do lado externo das fachadas, ele já na subida de pilares e já estruturação de vigas, de fundo de viga, assoalhamento, ele já está andando na frente, fechamentos de vão de cremalheira, elevador cremalheira, porque normalmente é sabido que ele vem 2 a 3 lajes atrás das concretagens. O pessoal fazendo, como os andaimes fachadeiros, eles obrigatoriamente são de 2 em 2 metros para que tem acesso e ergonomia na montagem, desmontagem, utilização e acesso em toda a fachada. Mostra-se aqui o pessoal trabalhando na melhor condição ergonômica, que não é o andaime batendo no nível da laje, sim, entre eles, porque o pessoal tem uma capacidade ergonômica e qualidade de fechamento de painel e formas em todo o perímetro. Uma laje onde ela está na final de concretagem, numa mureta de concreto, onde vão ser instalados todos os pontos de ancoragem para manutenções futuras. O andaime ele deve ter forração completa, então a gente vê que aqui todos os andaimes eles são travados pelos quadros, então eles impossibilitam a retirada de plataformas metálicas, niveladas, antiderrapante, com travamento. Aqui uma varanda onde a gente enxerga o trabalho, a capacidade do colaborador circular sem risco, uma plataforma contínua, sem nenhuma interferência. Os andaimes eles falam que todos os ensaios de comprovação de carga devem atender os dispostos na norma técnica e, na ausência, as suas determinações de fabricante. A gente utiliza muito as normas europeias, visto que as normas brasileiras elas são muito antigas. A nossa NBR 6494 ela é uma norma de 1990 e a nossa NR18, agora com essa questão dos andaimes, ela foi mais simplificada. Então, a gente utiliza as bases europeias para poder dar nosso embasamento. E a norma europeia fala que as ancoragens têm que ser certificadas em 3% da sua quantidade. A gente utiliza sistemas europeus de ancoragem, que são esses parafusos tipo olhal, e não utiliza parabolts químicos ou com camisa metálica por 2 situações. Primeira, pelo corte dele, que já gera um risco, e segundo, que normalmente quando se corta, se deixa aquele metal exposto, que ali vai gerar um ponto de patologia. Hoje a gente já está trabalhando na JOG com esse melhoramento através das condições de segurança, de qualidade de trabalho, com equipamentos a bateria. Então a gente não utiliza mais equipamentos com rede elétrica, pela questão da dificuldade da rede elétrica, pela questão
o risco de puxar uma extensão através dos andaimes, mesmo que eles estejam aterrados, pela velocidade da nossa execução, pela individualização do nosso processo, sem que tenha que contar por uma energia da obra, porque daqui a pouco a gente fez uma montagem, já aconteceu de fazer montagem, e o sistema de energia da obra terminou e a gente teve que desmontar porque a gente não conseguiu ancorar e não tinha nenhum ponto de ancoragem. Então, hoje a gente trabalha com equipamento 100% da bateria, desde furadeiras, lixadeiras e outros equipamentos manuais. Aqui a execução das ancoragens, certificação das ancoragens com tag. Então, todas elas vão para um projeto e vão para uma sequência. O que a gente verifica e acerta muito em relação às ancoragens? Os ângulos das ancoragens em relação ao ponto de tração, que ele não pode ter um ângulo diferente da tração. Então, a gente faz um trabalho dentro de qualidade interna dentro da empresa, uma parte de instrução do pessoal para que eles estejam cada vez mais dentro dos processos e procedimentos que a gente tem internamente. Então, aqui mostra o andaime, a capacidade de acesso que ele te dá à fachada. No caso de uma plaqueta cerâmica, rejunte, verificação de soncavo, aqui à direita somente o ponto de ancoragem ficando para trás, para depois ser recomposta a fachada nesse ponto. E entramos aí nos 18.12, que são andaimes simplesmente apoiados, onde ele fala que andaimes apoiados, eles devem ter interligação de pisos de trabalho, independente da altura ou do projeto. O que ele quer dizer? Que tem que ter plataforma contínua. Não pode se fazer mais como antigamente, que era montar uma estrutura e ficar jogando com plataformas em níveis diferentes, em locais diferentes. Hoje estava no pavimento, amanhã está no 12º, e as informações de quem está acessando são sempre sujeitas a riscos, e isso traz muito mais risco do que qualidade de trabalho. Sinalização, que é deixar o canteiro sinalizado através da saída de emergência, riscos de choque elétrico, queda de material, então a gente acaba informando e determinando as entradas e saídas da obra, acaba organizando o canteiro de obra, produz as placas de acordo com cada particularidade da obra. Então, essa é um pouco do que a gente traz em relação às sinalizações gerais. Na parte de capacitação aqui, que eu acho que é a grande virada da chave, é capacitar pessoas, a gente depende de pessoas. Eu acho que vem cada vez mais ganhando essas questões da digitalização, dos processos, de minimizar riscos, mas a gente ainda continua dependendo muito de pessoas e vai continuar dependendo de pessoas. Então, capacitar elas depende de um trabalho contínuo, de um trabalho de qualidade, onde a gente tem hoje dentro da própria empresa locais de treinamento, locais de parcerias, onde a gente tem parceria hoje com a Makita, com a UltraSafe. A gente treina NR12, 6, 18, 35, 33. A gente faz os cafés mensais, onde a gente traz do pessoal alguns pontos que a gente tem que trazer com o time todo. Então, uma vez por mês, a gente se reúne numa prática para trazer todas as pessoas de cada filial para poder passar algumas informações, os treinamentos. Então, a gente convida treinamentos para ajudantes, treinamento para montadores, encarregados, qualidade, segurança de trabalho, itens gerais, e a gente promove algumas ações internas que a gente chama hoje, muitas vezes, de Minuto Seguro Jogue, que a gente está sempre trazendo alguma dica que a gente pode, que são coisas diárias em relação à segurança da empresa e dos funcionários, e dos seus colaboradores e para os contratantes finais. Então, a gente foca muito nessa saúde mental, na saúde física, da alimentação, porque esses nossos colaboradores, eles geram segurança para os canteiros de obra, e a gente tem que estar muito ativo e com os olhos muito abertos, porque um simples problema de casa pode ser trazido para o canteiro de obra, e esse simples problema pode desencadear diversos acontecimentos que não são o que a gente busca. Então, aqui a gente tem algumas questões da equipe geral, onde a gente trabalha hoje 100% com contratação CLT, não tem ninguém que não faça parte do corpo Jogue. A gente faz os DDS com as empresas, explicando para que todos os colaboradores que vão utilizar o sistema, como eles devem se comportar, quais são as maneiras que eles devem utilizar o andaime, quais são as boas práticas, as instruções. Muitas vezes a gente tem
mini grua, tem grua, e a gente tem que fazer essa parte de içamento de material, estar junto. Então, a gente faz esse meio de campo entre as empresas para que a gente tenha junto um melhor resultado. Então, aqui na esquerda é dentro do centro de treinamento JOG, onde a gente bota o pessoal para fazer processos que são simples e processos que são mais complexos, seja ele em resgates, coisas, acidentes, procedimentos de montagem sequencial. A gente também forma diversas parcerias e leva ao local de trabalho para a formação de nós, amarração de cordas, itens que a gente tem muitas vezes que criar algum artifício que não faça parte do processo, mas que esse artifício ele seja algo que foi treinado e que esteja dentro do corpo técnico. Muitas vezes na indústria a gente acaba se deparando com itens que são totalmente fora do nosso métier, ou entrada em caldeira, entrada em compressores, fornos de alta temperatura. Então a gente acaba muitas vezes uma mudança de um uniforme, ele é tão importante que ele acaba mudando uma maneira do pessoal se portar no dia a dia, que a gente tem que repassar itens que são muitas vezes simples. A questão de um aterramento, a importância das estruturas estarem aterradas, das estruturas estarem prontas e aterradas desde o início pelo trabalhador ter uma melhor condição e menor risco possível. Aqui eu acho que foi até eu acredito que foi o Sampaio que mostrou uma bancada de aço. Então aqui eram estruturas cada vez maiores que eles estão sendo montadas de armação de ferragens, que a gente montou um andaime em dupla, em sanduíche, para que os armadores pudessem se posicionar de uma maneira mais ergonômica e com mais qualidade. Então, são coisas tão simples que podem ser aplicadas através de pessoas que normalmente são as pessoas da segurança que enxergam isso e que trazem melhorias contínuas ao processo. A mesma coisa dos fechamentos de grandes painéis. Hoje a gente trabalha cada vez com prédios mais altos querem dizer pilares maiores querem dizer formas maiores querem dizer sem acesso externo. Então aqui a gente enxerga um pouquinho de dois trabalhadores, um montando e fazendo o travamento das formas pelo lado externo e um do lado interno, o que é diferente hoje do que a gente enxerga do normal, que é essa forma ter um cestinho, uma mão francesa, e esse trabalhador correr externamente somente neste ponto para fazer os travamentos de formas. Aqui um pouquinho do que é a laje de trabalho, a facilidade e o que a gente enxerga muito e conversa muito com os mestres que trazem as informações mais ricas para a gente, é que ele diz o seguinte: toda laje é nível terra. E toda laje não tem estresse de trabalho, porque a gente trabalha por fora, a gente tem forma mais alinhada, a gente não precisa fazer a nossa segurança já está feita antecipadamente. Então, aqui é uma laje que ela está em 14º pavimento, com uma preparação antecipada para uma concretagem no dia posterior. Aqui uma laje em concretagem, o próprio grueiro se posiciona no andaime para poder ter uma visão mais ampla da obra, o pessoal recebendo e fazendo uma concretagem. Aqui são situações onde a gente se depara muitas vezes de não ter um ponto de segurança para o nosso pessoal. Então, muitas vezes a gente faz uma linha de vida, cria pontos temporários de segurança, porque a gente tem que fazer sistemas de balanço para projetar andaimes para fora em dificuldade, criar cada vez mais balanços. Em São Paulo isso virou uma tendência, visto que a gente pensa em produtividade e não segurar trechos que são gargalos, como piscinas, áreas de lazer. Então o sistema de balanço está cada vez mais eficiente e efetivo. Como essa foto aqui da esquerda, que é uma área que não poderia ficar para sequência, então a gente criou uma estrutura em balanço para ela, possibilitando a sequência a partir dali para cima. Faço o contato sempre com a parte dos engenheiros de estrutura para poder passar as cargas, dimensionamentos. Mostra aqui também a questão de acabamentos, onde a gente passa por fora os andaimes e depois tinha algumas questões de acessos internos para chegar e se projetar naquela parede onde tem essas pastilhas cerâmicas. E agora a gente voltou para a linha contínua de externa.
Aqui uma parede que foi toda atirantada em rocha, então a gente tinha o equipamento de compressor, então foi montada uma estrutura, um assoalho para que trabalhasse numa rocha totalmente irregular, e a gente criou linhas de guarda-corpo interno para poder o pessoal fazer todo o serviço de cortinas, jateamento e ter uma plataforma segura, com acessos, com avanços que tem aqui nessa foto da direita. Andaimes que são trabalhados, cada vez mais os prazos estão apertados, as obras têm que ganhar prazo, elas perdem prazo por intempéries, por falta de material, por mão de obra, e a cada vez mais vêm os andaimes em condições de oportunizar um trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? Ele acontece com iluminação do andaime, menos gente. Então, existem algumas possibilidades que o andaime torna execuível um trabalho em terceiro turno, porém ele também traz alguns riscos junto com ele que são não visuais ou dificuldade de visualização. Aqui eu peguei duas lajes, uma laje que estava em reescoro e uma laje que já está limpa, mostrando ela na mesma condição, que são lajes uma atrás da outra, vamos dizer assim, uma anterior à outra, onde mostra toda uma laje limpa com o andaime, fazendo toda a proteção periférica, com algumas plaquinhas, escadas, e a laje toda ela com reescoro. No lado esquerdo, a gente está vendo aqui a instalação a obra em obra cinza, toda ela no emboço, fazendo a execução dos caixilhos, vedação de caixilhos. Lado direito, a parte de terraços, sendo utilizado muito hoje em dia, a parte das fachadas ventiladas, cada vez entrando mais com um novo conceito de construção, visto que as patologias através de massa e acabamentos colados estão cada vez mais dando espaço para as fachadas ventiladas. Então, as fachadas ventiladas elas são muito benéficas ao sistema de fixação, porque a gente pode deixar até esse ponto na sequência e não precisa ser retirado, pode mapear, e esses pontos eles se tornam pontos futuros de manutenção e pontos de fixação para manutenção. A gente também não pode fugir das realidades, então eu já deixei aqui uma obra de praia, que o pessoal ainda usa as escoras de madeira, então a gente acaba naquele meio de campo onde a gente não pode deixar de conviver com a nossa realidade, mas também a gente tem a obrigação de dar a nossa contribuição com a tecnologia e com a capacidade. E no lado direito aqui é mostrando um pouquinho da retirada das ancoragens nas fachadas para deixar as fachadas prontas e trazendo essas ancoragens para dentro dos ambientes, seja em teto ou seja em piso. Foto da esquerda, um pessoal por dentro do andaime, um pessoal por fora do andaime, analisando uma execução de um ACM e um acabamento de ACM. Olha que foto interessante que é trazer esta condição e essa oportunidade de posicionamento, aonde era sempre feito através a parte externa de um colaborador que ele era muito empírico e pouco técnico, ele era muito prático e pouco técnico, e a gente conseguiu trazer para a parte externa a nossa parte pensante, a nossa parte técnica, que são os engenheiros, porque engenheiro dificilmente sobe em balancinho, mas quando ele vê uma plataforma de andaime com condições de segurança, com acessibilidade em todos os pontos, a qualquer momento, ele participa muito mais da fachada. No lado direito aqui, uma continuação de uma passarela, uma circulação normal em todos os níveis de um andaime fachadeiro. Foto da esquerda, uma composição que eu chamo do ontem e do hoje, que são os sistemas de balancim e o sistema de andaime. A gente, nessa obra, colocou o sistema de andaime porque existia uma projeção da fachada e o balancim não conseguia se acondicionar a essa dificuldade arquitetônica. E o lado esquerdo, o lado direito, aqui um colaborador fazendo um arremate para a instalação de pingadeiras, com conforto, com qualidade, com segurança, sem precisar fechamento, tirar fechamento de esquadrias, de caixilhos, etc., porque existe um sistema que está fazendo um EPC, é um EPC que está na parte externa. Aqui uma laje totalmente com uma configuração diferenciada, feita de drone, então a gente tem usado muitos drones hoje. Então, mostra o que? O fechamento periférico perfeito de uma laje,
outra fechamento periférico de uma laje mais simples, as plataformas fazendo alguns fechamentos em vãos, em vigas específicas, locais difíceis de obra, a questão da organização dos materiais para subida, de acondicionamento de área, um caminhão carregado à esquerda, os materiais condicionados de maneira correta na obra, um isolamento feito do lado direito. Então, são várias coisas que estão dentro do processo de qualidade da execução da JOG no dia a dia. Aqui um exemplo de que a gente tem, que a gente trabalha muito com restauros e parte de monumentos. Então, aqui é para mostrar um pouquinho de como se pensa e como a qualidade de um projeto e de um alinhamento de expectativas se faz eficiente, onde tu vê diversas pessoas que não são do ramo da construção civil e não são trabalhadores da construção civil conseguem acessar de maneira qualitativa e de segurança o que eles precisam fazer em determinado ponto específico. Uma obra que foi embargada por determinada situação e ela envelopada na sequência, mostrando o que seria um início e um fim, ou um sem e um com. Aqui um pouquinho do que acontece também o dia a dia, que são a retirada de materiais, a danificação de materiais, a bagunça, vamos dizer assim, que a obra faz. Olha alguns canteiros que a gente enxerga na parte da implantação dos andaimes. Então, existem algumas dificuldades que a gente também tem que estar muito vivo. E aí eu já, na parte muito do Sampaio, ali o Sampaio citou algumas coisas, enquanto ele estava falando, eu peguei algumas fotos e fui jogando. Então, a gente hoje já trabalha com a realidade aumentada para poder trazer muito da dificuldade do enxergar e do trazer para o campo, jogando os nossos andaimes em pontos específicos, então, na realidade aumentada. E também eu trouxe uma questão que é a do exoesqueleto, que é o que a gente já está buscando. Por quê? Porque a gente tem trabalhos repetitivos, trabalhos de força, é um trabalho muito braçal ainda, querendo ou não. Então, isso é da questão da Bauma, da Alemanha, onde a gente vai todas as edições e a gente se alimenta e se nutre de informações de uma escola que está na nossa frente, está sempre buscando uma qualidade, porque a mão de obra deles é muito cara e a mão de obra e os equipamentos deles são mais baratos, que é o inverso da nossa realidade no Brasil. E aí eu termino essa nossa questão mostrando que acho que a base de tudo está na capacitação e no entendimento de que a segurança no trabalho ela tem que ser um hábito e não uma obrigação. Então, essa nossa busca em relação a um trabalho que a gente vem desenvolvendo com sustentabilidade, porque os andaimes eles vão para a obra e retornam 100% ao nosso depósito para uma manutenção, uma inspeção, e da busca de uma melhoria da construção e da indústria através de um acesso seguro e de uma especialização e profissionalização desse nosso trabalho. É isso aí. Muito obrigado, Juarez. Muito bem. Muito obrigado, como sempre, uma excelente palestra e mostra, né, dentro das sinalizações que foram dadas nas palestras anteriores, a vantagem de se ter um fornecedor comprometido com gestão de segurança, né? Um fornecedor que trouxe para a cultura da empresa esses princípios que a gente gostaria de ver produzidos e praticados nas obras. A minha avaliação é suspeita, né? Porque fomos nós que organizamos a sessão de hoje, mas eu faria aí uma avaliação altamente benéfica de como as coisas fluíram, se encaixaram e a quantidade de informação que tivemos. Acredito, né, que em função do didatismo dos apresentadores, nós não tivemos dúvidas ou questões que fossem levantadas aqui no chat, só comentários, agradecimentos e sinalizações positivas aqui, mostrando que houve uma aprovação em relação às nossas apresentações, né? Então, tem uma questão que o Rafael já apresentou e que eu vou repetir, né? Amanhã o evento começa às 18 horas, com o mesmo link que as pessoas tiveram acesso ao evento de hoje, né? Quem gostou
pode aproveitar a oportunidade e divulgar para pessoas interessadas no tema. Quero agradecer a todos os que participaram, e todas, não é, doutora Iria? E desejar um bom descanso e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Obrigado. 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 Até amanhã. Tchau. Amanhã.